Nosso palestrante, conferencista desta tarde é dedicado colaborador da Federação Espírita do Estado de São Paulo e de outras casas também, onde colabora na condição de orador, de conferencista, de médium, de palestrante. Ele atua nesta casa, Humberto Fabre, na área de assistência espiritual, na área de ensino, na área federativa, na área de assistência social. É aquele colaborador da casa que, aonde há necessidade, onde há necessidade, ele está sempre presente, atendendo aos convites de trabalho que sempre aparecem numa casa grande como esta. Ele é estudioso, é pesquisador do espiritismo, é orador conferencista desta casa, que vai a outras casas, às outras instituições espíritas coligadas e filiadas à Federação Espírita do Estado de São Paulo, e que na tarde de hoje vai nos falar sobre o espiritismo na educação da sexualidade. E este dedicado trabalhador, Humberto Fabre, merece o nosso caloroso aplauso. Obrigado. Muito obrigado. Meus amigos, boa tarde. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus. O som para vocês está bom? Perceberam que a minha potência de voz hoje está impressionante, não é verdade? Eu acho que eu vou até cantar em música sertaneja com esse negocinho aqui. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a Silvia Puglia e aos demais membros da diretoria. Então, como o anjo não tem costas, eu faço realmente questão de agradecê-las pela oportunidade que se renova na tarde de hoje, dando os parabéns pela sua gestão e também pelos 75 anos da FESP. Nosso muito obrigado. Para vocês que fazem a FESP, claro que depois do direcionamento de todos que estão aqui presentes, eu me sinto privilegiado, porque o único homem que estava aqui saiu. Perceberam? Aí, para vocês que fazem a FESP no dia a dia, sejam como participantes, assistidos, trabalhadores, e também todas essas pessoas que fizeram o congresso acontecer, com todos os oradores, expositores, congressistas, o nosso muito obrigado, os nossos parabéns. E geralmente nós nos esquecemos, por vezes, de homenagear quem fez esse congresso virar realidade, que foram os trabalhadores. Nós gostaríamos que vocês aplaudissem todas as pessoas responsáveis por essa oportunidade. O nosso muito obrigado. Mas nós falamos que o único homem que estava na tribuna saiu. Mas nós temos a esposa dele, a quem nós gostaríamos de dedicar também a nossa homenagem, o nosso agradecimento. O João Batista foi a pessoa, um expositor da nossa sala, e foi quem nos orientou nas primeiras aulas que nós demos na Federação. O nosso João Batista transmite o nosso muito obrigado. A nossa gratidão será sempre lembrada com muito carinho em relação a esse trabalhador que hoje é o vice-presidente da casa. Muito bem, esse assunto foi apresentado no encontro da juventude, da infância e juventude da Federação. Naturalmente estava mais reduzido, voltado a um público, não é? Nós sabemos que claro que nós trouxemos parte desse assunto para vocês, que foi apresentado no encontro da infância e juventude, por uma sugestão, inclusive, de um dos participantes do departamento ou da área de infância e juventude, que disse: por que você não coloca esse assunto, o espiritismo, na educação da sexualidade no Congresso? Nós, claro que ampliamos e pegamos uma parte daquilo que foi apresentado nesse encontro. Até porque a situação para nós é a seguinte: serve para quem está aqui e vai servir para nós que vamos voltar daqui a pouco para cá, não é verdade?
Como graças a Deus nós não somos eternos, somos imortais, mas como espíritos, mas não eternos na matéria, então o assunto acaba sempre se encaixando. Na realidade nós trouxemos, e você vai ter, esse nosso assunto está, claro, dentro do livro de forma mais integral, e está também neste site, no divulgadorespírita.com.br. É uma síntese dessa palestra que está gravada lá, você tem áudio e vídeo, que foi inclusive feito aqui na Federação, num trabalho que nós fizemos, e estamos inserindo nesse site os trabalhos que nós estamos colocando em palestras e aulas, etc. Então, se você quiser, está a síntese independente do DVD que nós teremos aqui e também do livro. Se você não comprou o livro, compre o livro. Não é por causa do nosso assunto, porque o livro, além de ter sido realmente uma ideia genial em relação ao Congresso, toda a nossa colaboração em relação à compra de uma obra dentro da Federação, dentro da Casa Espírita, está voltada para a assistência, né? Ela é voltada totalmente para a nossa assistência e assistência de todas as propostas que a Casa Espírita tem. Então, comprar livro ou oferecer um livro não é fazer comércio, é divulgar a doutrina, é estender a luz, conforme Jesus nos disse, que se coloca a luz no alto do candeeiro, né? E é exatamente poder colaborar para que uma casa como esta continue no seu mais, não 75 anos, mas para toda a nossa eternidade. Nós precisamos pensar que Deus faz para nós, traça para todos nós um caminho que não necessariamente nós mesmos que possamos vivenciá-lo, consigamos entendê-lo na profundidade. Que dizer quando se refere na questão do outro? No assunto sexualidade, por vezes nós não nos conhecemos, ou aliás, nós não nos conhecemos como gostaríamos. Como tratar desse assunto quando nós nos referimos, então, a outra pessoa, que pode se apresentar, por vezes, diferente daquilo que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que é uma recomendação também para o nosso estudo, leitura e pesquisa, nos apresenta de que nosso padrão de normalidade ou de anormalidade deixa muito a desejar. Para alguns, o menino que se apresentou aí era uma coisa. Para outros, a questão da segurança, a questão da experiência e, acima de tudo, a lição viva diante das criaturas. Essa é uma postura que nós precisamos procurar, se é que já não temos, em relação a esse assunto em nossa vida. Vamos buscar também na doutora Gina Serminara, no seu livro, ela desencarnou em 1984, uma psicóloga, PhD, no livro Insights for the Age of Aquarius, no capítulo 23, a doutora Serminara, Gina Serminara, faz uma colocação muito interessante sobre qualquer aspecto de análise que nós possamos fazer na vida em relação aos outros, em relação às condições que nos toquem ou toquem o semelhante. Diz ela o seguinte, ela pegou uma frase utilizada de Shakespeare, que nós conhecemos em Hamlet, quando ele diz, to be or not to be, that's the question. Ou seja, ser ou não ser, essa é a questão. Está em Hamlet, em Shakespeare. E ela pegou essa frase e, curiosamente, ela fez o seguinte, ela fez algumas traduções, pediu para serem feitas algumas traduções. Então ela saiu, claro, do inglês e traduziu para o francês, depois passou para o alemão, em seguida passou para o italiano e finalmente voltou para o inglês. O resultado da frase foi, is it or isn't, that's it. Ou seja, é ou não é, é isso. É incrível notar como a interpretação da frase em inglês e as suas respectivas traduções possam nos mostrar diferenças tão gigantescas. Em relação, de novo, à questão nossa dentro do campo da sexualidade. A necessidade que Emmanuel vai falar. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade
e a humanidade em angelitude. Isso está no Fonte Viva, no capítulo 31. Na realidade, por que tudo isso? Porque nós fizemos essa preparação em relação ao próprio assunto. Porque a questão da sexualidade está na profundidade do ser, ou seja, do espírito, aonde nós começamos as suas manifestações no processo da matéria, no cérebro reptiliano, que aqui está, é o menor, essa bolinha pequena. Quando os batráquios estavam saindo das águas e surgiram os primeiros répteis. Esse primeiro cérebro é encarregado fisiologicamente dos movimentos de autopreservação, comer, dormir, fazer sexo, agressão e territorialidade. Como nós podemos, de repente, penetrar no íntimo do outro, ou julgar ao outro ou a nós mesmos, em posturas castradoras, em situações que nós nos forcemos, nos violentemos, se de repente, só em questão de corpo físico, no que diz respeito à evolução do ser, está localizado quando nós estávamos no processo de répteis, como princípio inteligente, que ninguém saia daqui, de repente, achando um réptil ou rastejando pela rua, não é? Mas o fato é que estava nessa primeira situação. Como então, por vezes, nós entendermos a nós mesmos no sentido de nos julgarmos ou buscarmos profundidade dentro desse assunto? É necessário que nós trabalhemos com o processo da educação no momento. E como nós verificamos, é um processo de repetição. Se educar é disciplina, para, através do exercício, encontrarmos um resultado que seja importante para todos nós. Então, se é um processo disciplinar, não é um processo castrador. E se é exercício, é uma condição de repetição. Se repete. Nós repetimos os aspectos em nossa vida para podermos alcançar os resultados. E o que foi descoberto mais ou menos há uns 100 anos? Que a feniletilamina, que é um dos mais simples neurotransmissores, como dissemos, só recentemente começou a ser associada a uma paixão. Ela é uma molécula natural, semelhante à anfetamina, e suspeita-se que sua produção no cérebro possa ser desencadeada por eventos tão simples como uma troca de olhares ou um aperto de mãos. Não quer dizer que se a gente vai tocar na mão, vai cumprimentar alguém, diz, estou apaixonado, meu Deus do céu. Não, isso absolutamente não tem nada a ver. Mas, na realidade, é como essa condição no cérebro se processa. E tem mais. A questão da paixão no tempo. A professora Cindy Razan, da Cornell University em Nova York, ela diz o seguinte: os seres humanos são biologicamente programados para se sentirem apaixonados durante 18 a 30 meses. Fantástico isso, né? Tempo de vida longo o suficiente, olha a preservação da raça. Porque se não tivesse o processo da paixão, nós não teríamos a preservação da própria raça. A paixão em si é boa, é óbvio, faz parte da condição da natureza humana, atrai as criaturas. O desequilíbrio em relação ao processo é que faz exatamente a grande diferença. Porque ela faz com que nós mantenhamos, né, a condição da continuidade de raça. E exatamente quando se perde o controle dela, ou quando só se viva a questão da paixão, é que nós perdemos, depois de certo tempo, o interesse em relação ao outro. Tem mais, algumas substâncias que são responsáveis, está muito corrido, não? Não? Algumas substâncias que são responsáveis pela paixão são a dopamina, a feniletilamina, que nós já dissemos, e a ocitocina. Ou seja, quando a gente diz assim, eu estou apaixonado, ou estou apaixonada. A relação do coração é que, na antiga Grécia, se entendia que a alma vivia aqui. Por isso a relação de que eu estou apaixonado, eu estou apaixonada, diz respeito ao cardíaco. Mas, na realidade, nós nos apaixonamos ou amamos pela condição do cérebro. Mas você não vai fazer uma dedicatória para a moça, dizer assim, olha, eu estou explodindo em dopaminas, em ocitocinas em relação a você. Não é verdade? Que nem cabe. Mas o fato é que você ama por aqui.
não por aqui, mas na manifestação que se tenha, é óbvio que nós colocamos esse aspecto. E o que acontece depois desse período se não existe a constituição daquilo que é o sentimento nobre? Depois de 30 meses, está aí a situação que nós nos encontramos. Não é? Por quê? Porque esta loucura aqui é patrocinada, claro, não é? No cérebro, como nós verificamos, o organismo busca se acomodar à realidade normal, porque senão a criatura desencarna. A criatura desencarnaria, ninguém consegue viver nessa situação. Então, para que seja normalizado, o organismo começa a trazer a realidade, o organismo se acostuma com esta condição e, naturalmente, se nós não desenvolvemos o aspecto do amor, construindo a realidade, porque o fogo começa, e é um fogo da paixão, né? Ele começa a ser reduzido, o que é natural em todos nós, como nós já dissemos, e inclusive no que diz respeito ao cérebro. Se não há constituição do amor, nós acabamos chegando nessa situação. E aí as frases chavões já conhecidas: você me enganou, você me usou. Estava muito bom quando estava sendo usado, né? Mas que, enfim, o ponto é que, via de regra, começa, e é o processo da transferência para o outro. Você é responsável. Porque também faz parte da questão da própria evolução em si. Nós transferimos desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque o ser, não podendo admitir que tem, porque não tem na sua essência uma base que seja constituída de erro, porque se tivesse Deus, então seria falível. Não podendo admitir esta condição em si mesmo, nós não podemos assimilar que a situação nasça em nosso íntimo. Aí fazemos o processo da transferência. E esse processo de transferência vai colocar nas mãos do outro. Claro que isso não é regra, não é? Claro que isso não é regra. Mas vai colocar na mão do outro a responsabilidade, porque por vezes nós estendemos inclusive a condição da felicidade na responsabilidade de terceiros. Quando eu me casar, ele ou ela vai me fazer feliz. Não vai. Porque não é a felicidade, não é um pacote que nós levamos no matrimônio. E aí chegamos lá e abrimos o pacote. Via de regra, quando abre-se o pacote, é como às vezes abrir uma mala. Meu Deus do céu. Mas por que acontece muitas vezes isso? Porque durante o período anterior ao anjinho flechado, nós nos deixamos desequilibrar, perder o controle em relação ao semelhante. Por isso que dissemos, a paixão é óbvia que é positiva para a nossa preservação, repetindo. Perdemos o controle em relação à condição de transferir para o outro aquilo que nós achamos mais bonito em nós. E esse processo, se não há um trabalho, como dissemos, né, onde nós vamos utilizando da nosso raciocínio, que é brilhante, para a constituição verdadeira do sentimento, o que acaba, claro, acontecendo é esta situação de nós projetarmos no outro aquilo que nós gostamos em nós, como dissemos. E claro que quando nós projetamos no outro aquilo que nós gostamos de nós vemos o quê? Só coisa positiva ou negativa? Só coisa positiva. E aí, de repente, nós nos deparamos com uma situação muito delicada. E quando se chama as pessoas à realidade, por vezes, as pessoas se ofendem. Não é fato? Minha filha, via de regra são elas as primeiras, né? Porque nós achamos que quem escolhe somos nós homens, mas é pura pretensão, vocês sabem disso. Nós somos escolhidos e já cientificamente provado, né? Onde se verificou que os odores emitidos pelo macho é que atraem a fêmea para o macho de maior estabilidade e maior segurança. É como funciona, e isso está em nós, no nosso processo evolutivo. Então, na realidade, quando chega e diz, minha filha, dá uma olhada para o cidadão que não quer nada com a hora do Brasil.
Mas é que o senhor está muito equivocado. Ele é uma criatura, não é, que de repente está fazendo projetos para construções de empresas e coisa do gênero, e o cara não sai do projeto, e vai projeto atrás de projeto, e o que ocorre? A realidade depois espanta. Nós nos lembramos de uma passagem, aqui na própria federação, que nós tínhamos uma pessoa que trabalhava conosco em uma das atividades, e ela era muito assídua e vinha várias vezes aqui à casa. E ela tinha um noivo que aguardava todas as vezes que terminava essa tarefa, ela era aguardada na saída, ele a aguardava na saída. E um dia, né, foi passando o tempo, disse, mas que beleza, não é? Não, ele é espírita, não. Ele aceita que você venha à federação? Ele não gosta muito, por isso que ele vem me buscar sempre. E se você pretende continuar nas suas atividades na seara espírita depois de casar com ele, eu pretendo. Eu disse, então é melhor você repensar o noivo. Não é uma realidade? Porque se você quiser ter uma vida infernal, você mantenha esta relação. E a pessoa não gostou nem um pouco. Mas era a realidade da vida, né? Se vai se empolgando, e de repente diz, porque esta criatura teve uma modificação gigantesca. Não, ela não teve uma modificação gigantesca, ela sempre foi assim. Nós é que pela nossa empolgação e falta de domínio de nós mesmos, falta de critério por vezes, é que nos deixamos envolver a tal ponto que, de repente, nós vamos encarar a realidade que sempre existiu. A pessoa não muda de uma hora para outra. Por isso que a necessidade de haver, né, a questão da educação dentro do autocontrole. Precisamos nos educar em relação a nós mesmos para nos controlarmos. E aí nós vamos, nesse processo, reencarnar como homens ou mulheres. Até porque, para o espírito, não é, como nós estávamos dizendo, dentro dessa condição que nós nos encontramos, o que é importante para todos nós é a experiência que nós teremos na condição de homens ou mulheres, sabendo, evidentemente, que nós estamos transitoriamente definidos entre o masculino e o feminino. Como é que esse processo ocorre? Esse filme já é muito antigo, mas sempre é muito interessante. O Douglas pode estar alto, hein? Ou não tem som? Está muito alto. Muito alto. É muito antigo, mas é genial, né? De uma empresa americana, ele é simplesmente genial. Todos esses vídeos que nós trouxemos aqui, eles estão no YouTube para quem quiser baixar. Ele é genial, mas é tão fantástico esse processo, né, apresentado de uma forma alegre. Ele é tão fantástico porque no processo reencarnatório, a escolha do óvulo, a escolha do espermatozoide se dá por magnetismo de atração. Impressionante. E nós vamos ver aqui no decorrer como se processa isso, essa escolha que acontece através do próprio magnetismo, aonde a criatura terá a sua definição em relação a todos os aspectos da sua composição física, através de uma condição de escolha magnética, o que é mais impressionante. E aí o que acontece, como o homem é XX, nós podemos encontrar a questão de Y e X, XY, um menino gerando um menino, e XX gerando uma menina. Aliás, o homem é X e YX. E o estrógeno e a testosterona são os responsáveis por organizar sexualmente o cérebro. E, claro, a partir de então, o sexo, por exemplo, ele é definido no momento da fecundação. Mas os órgãos sexuais do homem começam a se desenvolver apenas
cerca de 7 meses antes do nascimento. Durante as primeiras semanas de gestação, os órgãos reprodutores internos e externos são iguais nos embriões feminino e masculino. É muito bom para o machista, não é porque ele nasce mulher, né? E depois ele vira machista. E esta condição continua nos 2 meses, então, após a fecundação. O embrião do homem, os testículos começam a se diferenciar. A partir desse momento, define-se a formação do pênis, da bolsa escrotal e canais seminíferos. Está aí um menino. Os testículos, liberando testosterona, inibem as características femininas, fazendo com que as estruturas que caracterizariam uma mulher, originando vagina, útero e tubas uterinas, desapareçam. E nós chegamos, então, vamos reencarnar de acordo com as nossas tendências, ensinando Emmanuel no Vida e Sexo, transitoriamente definidos, como já dissemos, no masculino e no feminino, porque a rigor a bissexualidade está no ser. Então nós vamos transitoriamente nos definir de acordo com as necessidades do aprendizado do espírito. Então chegamos no planeta e estamos várias e várias reencarnações, podemos estar então, apesar da transitoriedade, definidos, né, no masculino, ou então no feminino. Sem prejuízo nenhum, nós vamos ver posteriormente a essa condição. Vamos experimentar dessa forma uma oportunidade como mãe ou chefe de família, trabalhando os nossos requisitos que são necessários no menor curto espaço de tempo, se precisarmos. Por exemplo, se precisamos intensificar a sensibilidade, qual é o sexo que a criatura pode acelerar esse processo? No feminino. Não quer dizer que o homem seja insensível, não é isso. Mas ele acelera o seu aprendizado e o seu exercício nessa condição, né? Mas veja, esse processo, apesar de trabalhado depois na condição do espírito, nós vamos encontrar na condição evolutiva do ser, porque aquela leoa que lambe o seu filhote vai ser a mãe um dia que, depois de banhá-lo, etc., vai aconchegá-lo no seu regaço, vai colocá-la no seu colo e vai acariciá-lo para que ele durma, né? e cantando para ele, ou ninando para que ele durma, é a mesma condição que vai despertar, independente, veja que interessante, independente daquilo que está na sua programação depois como espírito. Na realidade, é tão fantástico essa condição evolutiva no ser, que na Alemanha, há 3 anos atrás, uma tigresa perdeu os seus 3 filhotes. Morreu os 3 filhotes no parto da tigresa. E aí, uma tigresa enorme, entrou em depressão. Incrível, né? O animal também entra em processos depressivos. E não comia, não se alimentava mais, começou a definhar, e um dos tratadores, uma das pessoas que cuidavam, dos veterinários, aliás, disse: escuta, nós precisamos fazer alguma coisa, porque ela vai acabar morrendo, né? Pela perda dos 3 filhotes. Veja o instinto maternal, né, funcionando de uma forma tão ampla já, na condição de princípio inteligente. Aí eles resolveram pegar 3 ou 4 porquinhos. Via de regra, o tigre come, isso aí é jantar ou almoço de tigre. E aí pegaram 3 ou 4 porquinhos e vestiram os porcos com roupas listradas, igual ao de um tigre. E puseram junto com a tigresa. Ao contrário dela fazer os porquinhos virarem lanche, ela começou a tratá-los exatamente como suas crias. E se você pesquisar na internet, você vai encontrar fotos da tigresa, inclusive dormindo, com os porquinhos dormindo em cima dela, mostrando a questão do próprio instinto, né, na sua origem, que vai se refletir numa condição racionalizada quando nos encontramos no plano do espírito. Por vezes também vamos encontrar as inclinações diferentes dos nossos aspectos morfológicos. Por isso nós trouxemos aquele filme do Gabe, daquele brasileirinho no início. Porque situações dessa natureza não estão aqui, não se está fazendo aqui apologia de minoria nem de maioria, muito pelo contrário.
O que nós pudemos constatar através da literatura espírita e também através de casos ocorridos aqui nesta casa, dentro desta realidade, foi de que existem mais explicações, mais aspectos daquilo que nós possamos conceber em uma análise imediatista e, por vezes, até mesmo irresponsável. Até porque nós encontramos, por vezes, situações da natureza da homossexualidade no terreno dos próprios animais. Então, como entender, se não através de um processo autoeducativo em relação à questão do respeito ao semelhante, o respeito à orientação sexual do outro, ponto. Apresente-se o outro da maneira que se apresentar. Porque até mesmo o próprio Chico passou por situações, por vezes, muito delicadas. Certa feita, nós éramos muito garotos e, naturalmente, conversando com ele, um dos assuntos que entrou não foi a homossexualidade, mas foi a questão da sexualidade. Onde nós começamos a conversar, dizer, Chico, não é possível, né? Nós lemos, nós estudamos, nós ouvimos as palestras, etc., estamos em aula, e como é difícil controlar, né, os instintos sexuais da criatura, que dificuldade. E aí o Chico, naturalmente, querendo confortar a garotada, porque éramos 2 ou 3 garotos, que sem nenhum bom senso em relação à hora, já era por volta de 5 horas da manhã que a gente estava conversando com ele, ele disse assim, olha, Humberto, eu vou dizer para você uma coisa com muita sinceridade. Daqui para baixo, eu já não funciono, mas daqui para cima, eu quero beijo. Aí a gente ficou com aquilo, dizer, mas que coisa interessante, né? Vai ver que ele, quando faz essa referência, deve ter alguma situação de impotência. Isso passaram-se anos. Para um dia, numa leitura a respeito de uma das biografias dele, encontramos uma passagem de que ele conversa com uma das pessoas do Grupo Espírita da Prece em relação à questão da sexualidade, onde ele falou que quando ele era jovem, como qualquer jovem, ou como qualquer criatura, porque a condição hoje não é mais a da juventude, apenas porque a ciência está para favorecer o indivíduo, para que ele seja um indivíduo completo, e não mais um indivíduo frustrado, porque a ciência, por vezes, como as pessoas se utilizam dos recursos da ciência, é um problema das pessoas, não é um problema da ciência, que é uma bênção de Deus em favor da criatura. Essa é a realidade da nossa vida. Então, nós, em lendo o assunto, ele dizia para uma das pessoas do Grupo Espírita da Prece que ele, jovem, ele tinha aquilo que qualquer criatura normal tinha como desejo na sua vida. Ele desejava namorar, ele desejava se casar, e ele queria, como qualquer pessoa, ter relações normais com a sua esposa. E um dia ele, no desespero, porque a situação, para todos nós sabemos que a força sexual é gigantesca na criatura, no nosso nível evolutivo, não só essa energia para essa condição, mas muito voltada ainda a esta condição. O Emmanuel foi falar com ele e disse, olha, Chico, existe uma condição para que você trabalhe esta energia de uma forma diferenciada. Você precisa conversar com as suas células sexuais. E em conversando com as suas células sexuais, pedir a elas para que direcionem a energia que elas acumulam no campo do sexo para o seu cérebro. Porque será dessa maneira que você poderá utilizar dessa energia criadora no sentido da sua missão. Ou caso contrário, você procure se casar. E esqueça daquilo que você tem a fazer. É de impressionar isso, porque a dedicação de uma criatura passa por um esforço gigantesco dentro desse campo. E mais, a realidade da vida dele ainda era uma criatura que necessitava do quê? Não mais do sexo,
mas do carinho do outro, do amor. Por isso que ele disse, daqui para baixo eu já não funciono mais, mas daqui para cima eu quero beijo. Ou seja, aquilo que verdadeiramente faz com que a nossa vida tenha sentido. A troca dos nossos sentimentos, não necessariamente pelo toque, mas pela própria condição de nós nos amarmos ou de nós buscarmos o exercício do amor. Dentro desses aspectos em relação aos nossos irmãos e irmãs que experienciam uma orientação sexual dessa natureza, nós pudemos constatar o seguinte, que tirando o aspecto preconceituoso da frente, aonde o próprio Chico passou por situações dessa natureza, por ter a sua condição invertida dentro da relação da masculinidade, ele passou por vários aspectos, sendo considerados de uma forma preconceituosa e agredido preconceituosamente. Nós encontramos uma série de situações, como dissemos, não só nas obras espíritas, como aqui mesmo dentro da casa. A primeira delas, reencontro de almas afins, vivenciando o mesmo sexo por vezes, ainda presas a sensações físicas. Ou seja, o indivíduo reencarna com aquela criatura que ama, nada a ver com aspectos de alma gêmea ou coisa do gênero, porque nós temos que nos ligar a Kardec dentro das suas informações sobre a questão da alma gêmea, que não existe tal qual nós achávamos que entendia. Quando o Emmanuel falou a respeito da alma gêmea, foi um tal de espírita de 60, 70 anos se separar para casar com a alma gêmea de 25, que foi uma beleza. Ora, evidentemente que nós não temos nenhum preconceito à questão da faixa etária, seja de quem seja, mas era um tal de gente encontrar uma gêmea de 20 anos de idade, que era uma beleza. Quando o Emmanuel disse, não pessoal, não é nada disso, há condições de o espírito vivenciar essa realidade com o outro durante muito tempo. E a realidade diante desse quadro que nós estamos expondo é que se você vive durante muito tempo com uma outra criatura, não é você, nós aqui, estamos fazendo exemplificando apenas. Você viva, de repente, aquela pessoa que você está na condição transitória de masculino e a outra pessoa na condição transitória feminina, você reencarne também num corpo feminino e não saiba expressar sentimentos que não seja tocar. Por isso a necessidade de nós meditarmos sobre esses aspectos, porque nós já vimos quadros assim aqui dentro da federação. Por isso a necessidade de nós nos educarmos em relação a esta condição, porque é educar a nós mesmos. Outro aspecto, irmãos que abusaram das faculdades genésicas utilizando o sexo sem respeito à vida do próximo. Naturalmente, aí depois colhendo situações por vezes de experiência daquilo que submeteram o outro. Um outro ainda, várias reencarnações de um mesmo psiquismo. Isso não é uma verdade absoluta, está colocado em Emmanuel e outros autores. Não significa que se reencarnando durante muito tempo na masculinidade ou na feminilidade, nós encontraremos após esta situação, por mais demorado que seja, nós teremos que passar pela obrigatoriedade da orientação sexual que não seja masculina ou a feminina. Já encontramos no meio espírita, infelizmente, e colocamos aqui sem nenhum problema, porque não há crítica à situação da pessoa, mas sim a questão da necessidade do estudo, de que todo mundo precisa ser homossexual para a condição evolutiva do ser. Não faz o menor sentido. Não é? A questão não é obrigatória para ninguém. Isto pode acontecer, como não necessariamente. No livro Reencarnação do Brasil, do Dr. Hernando Guimarães Andrade, um livro de pesquisa sobre o processo reencarnatório aqui no Brasil, ele traz, entre vários casos, uma situação que não tem a ver com a sexualidade, mas com a condição do espírito. O espírito esteve na masculinidade durante muitas reencarnações, na última desencarnou através do suicídio. Reencarna agora no corpo feminino, ou seja, como uma moça, e ele havia se suicidado tomando um líquido vermelho. O veneno tinha coloração vermelha.
E a dificuldade que se apresentava para essa moça não era em absoluto quadro nenhum de orientação sexual, ou seja, a homossexualidade. O que se apresentava nessa moça como prova é que todos os meses ela menstruava. E a coloração vermelha era uma coisa que trazia por si só um choque de provação muito grande para ela, que havia como espírito desencarnado por um envenenamento com um veneno de cor vermelha. Então, naturalmente, o que nós podemos ver aí, independente da questão suicídio, independente da questão de menstruação, mas sim em relação à questão da saída da masculinidade para a feminilidade, que não há uma obrigatoriedade dentro desse quesito, como por vezes nós já encontramos colocações dessa natureza. Um outro aspecto ainda, espíritos preconceituosos e intolerantes, principalmente frente às questões espirituais. Não nos esqueçamos, o preconceito tem como base o ódio, e tudo aquilo que nós tivermos como base de ódio, é aquilo que nós vamos nos prender. Portanto, diz Emmanuel, cuidado com os seus preconceitos, porque o seu preconceito fará você experienciar exatamente o resultado do objeto deles. Outro item ainda, espíritos orgulhosos. Por vezes, a questão do orgulho é tamanho, é tão gigantesco, que vem num processo de orientação sexual diferenciada, dado que, por mais que a situação do nosso esclarecimento em relação a esse assunto seja cada vez maior, ainda existe muito preconceito para essas criaturas. E vai chibatear, infelizmente o termo é esse, a criatura, de repente, por muito tempo, quebrando-lhe por vezes o orgulho. Mas não é, de novo, nenhum tipo de punição. Situações que estão voltadas para a necessidade do espírito. Outra coisa ainda, criaturas que pela sintonia vibratória, lembram-se quando nós falamos inicialmente do magnetismo, da atração pelo magnetismo do óvulo que o fecunda, através da condição da sua vibração, atraem no momento da fecundação em seu novo corpo o cromossomo que representa o objeto dos seus desejos. Exemplo, o homem com compulsão sexual atrai o cromossomo feminino e não o masculino. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, o indivíduo veste uma roupagem para a qual ele não tem definição psicológica em relação a ela. Muitas vezes nós já encontramos esse quadro, Emmanuel explica, nós já encontramos esse quadro dentro da própria seara espírita. Outro item, não menos importante, tendências criadas por modismos. Porque nós assim, são tendências do Espírito, são tendências do Espírito. Quando é que começaram essas tendências? Porque nós podemos implementar um processo a partir de hoje ou não? Podemos começar a criar uma tendência a partir de hoje? Claro que podemos. Somos livres para isso. Deus nos respeita na sua integralidade. Nada contra passeatas, bandeiras que são levantadas a favor desse ou daquele. Cuidado com tendências por modismos. Porque, de repente, pode essa postura, que por vezes é colocada como uma forma regular, o que importa é o prazer, seja a qualquer preço. Será que é uma realidade isso? Então, a necessidade de prestarmos atenção, porque nós não... nós trazemos tendências do passado, ou criamos tendências no presente. E por mais que a criatura esteja a rigor não equilibrada, mas dentro da sua condição, apesar da transitoriedade, dentro da sua condição que lhe faz direito como masculino ou feminino. E outro ainda, espíritos cultos. Esse é um caso que passou o próprio Chico, que pedem uma vestimenta carnal diferente da sua estrutura psicológica, para evitarem arrastamentos e não se desviarem de suas missões, das suas tarefas que visam o bem geral. Certa feita, o Chico, do jeito que era, se nós formos analisar, o Chico não tinha um padrão de beleza masculino que fosse interessante. Essa é uma realidade. Uma moça, ele estava na câmara de passe, trabalhando no passe, a moça entrou, fechou a porta, estava com a chave, fechou a porta atrás dela, tirou a chave,
deu-lhe um agarrão e disse, você vai casar comigo. E o Chico parado disse, não, mas minha irmã não é nada disso, mas você vai casar comigo, porque eu quero casar com você. E ela foi, inclusive, filha de um presidente de um dos países aqui da América Latina. Não vamos colocar na qual é, por uma questão ética, que o pai ligou para o Chico e disse, escuta, a minha filha está apaixonada por você. Case-se com ela. Se você casar com ela, eu vou te dar tudo o que você quiser. Imagina se o Chico viesse bonito que nem um Brad Pitt. Imaginou? Vocês já imaginaram? Na sua condição de inversão em relação à própria condição, sofria ele várias e várias vezes o posicionamento do pensamento preconceituoso. Certa feita no centro dele, mas em várias oportunidades aconteceram isso, mas no centro dele, uma repórter de um grande periódico aqui de São Paulo, tem dois, então você não sabe qual estava no centro, no grupo Espírita da Prece, o Chico estava se retirando. Quando foi passar perto dela, ela pensou, porque depois ela declarou isso. Que pena, um verdadeiro farol para a humanidade, pena que seja homossexual. Como se orientação sexual fosse a desgraça da criatura. Não é verdade? Aí ele parou na frente dela, virou-se para ela e disse assim, eu não sou o que a senhora está pensando. Eu nunca fiz sexo com mulher, que dizer com homem. Parece que ela está procurando a cara dela até hoje, lá no centro, nas imediações e coisa do gênero. Porque na realidade não era só a questão do preconceito em si, mas do julgamento sem conhecimento de causa, o julgamento cruel em cima do outro. Se você não é igual a mim, é diferente, então você precisa ser massacrado, precisa ser eliminado. Esse é o processo da realidade da educação, o respeito a outra criatura. Se apresente ela da maneira que se apresentar. Naturalmente, o sexo é atributo santo no ser e necessita, claro, de educação e controle. E será tratado, como diz Emmanuel, um dia com o mesmo valor da prece, da maneira respeitosa como nós oramos. E por vezes sequer entendemos o que está acontecendo em nossa própria realidade. Por quê? Porque a situação não é de repreensão, é de responsabilidade. Não é repreender, é educar exatamente, é orientar. Nós nos lembramos, e graças a Deus nós somos criaturas dinâmicas e evoluímos. Por quê? Porque na realidade, quando em nossa infância, o que não faz muito tempo, porque a gente pinta de branco e corta assim para baixo, por isso que fica parecendo, para dar uma questão de mais respeitabilidade. A nossa infância, quando nós entrávamos na sala e havia uma conversa relativa a esse assunto, diziam assim, vamos trocar de assunto porque tem gente descalça na sala. E eu olhava para todo mundo e estava todo mundo calçado, inclusive eu. Eu dizia, meu Deus, mas o que será que essas pessoas falam sobre gente descalça? Está todo mundo com sapato. E eu olhava para o meu e não entendia. Porque na realidade passava-se a ser um processo de educação da rua. E depois não vinha a educação posteriormente, vinha a repreensão. Então você não tinha direcionamento, ia para a rua, depois voltava e era punido. Por aquilo que você não sabia. Ou que sabia totalmente distorcido. Graças a Deus que nós somos seres dinâmicos, que nós vamos evoluindo. E dentro desse processo, imaginem, nós falamos de um assunto desse há uns 20 anos atrás, ou 30, dentro de uma casa espírita. Nós fomos um dia convidados por uma grande casa espírita, que não temos nenhum rancor com isso, nenhuma mágoa em absoluto, é de direito de cada um, que pediu para que nós falássemos sobre sexo e homossexualismo. Acabou a palestra, nós nunca mais fomos convidados a botar o pé lá dentro. Porque as pessoas queriam que nós chegássemos lá e metralhássemos a questão sexual de cada criatura. E a realidade é, como acusar sem entender a si mesmo? Como acusar alguém quando a realidade de um missionário como um Chico dizia, daqui para baixo eu não funciono, mas daqui para cima eu quero beijo.
Como poder ter capacidade para apontar o dedo para A, para B, para C, diante de uma realidade que nós vivenciamos e por vezes não temos o conhecimento integral? Mas olha a beleza que é o dinamismo da própria doutrina. Hoje nós falamos desse assunto com naturalidade, podemos falar com os nossos filhos, quiçá com os nossos netos, porque estaremos preparando para nós mesmos o processo da educação, daquilo que fará parte ainda para nós durante muitas existências. Por mais que seja facilitado o processo de nós voltarmos ao planeta através do laboratório, não dispensaremos por muito tempo ainda o útero da mãe. Porque não é só uma questão de geração, é aquilo tudo que André Luiz diz no Missionários da Luz, no seu capítulo 13, que o título é Reencarnação. A mãe cede da sua própria matéria perispirítica para o perispírito do reencarnante, porque lembrando André Luiz diz, quando nós vamos sair do plano espiritual para o plano físico, nós dispensamos determinado tipo de matéria do perispírito, assimilado pela vivência no plano que nos encontramos, ou pela alimentação que fazemos no plano que nos encontramos. A mãe vai fazer uma participação de recolocação de parte desse material no perispírito do filho. Incrível! Ainda estaremos diante dessa realidade por muitas existências, graças a Deus cada vez mais esclarecidos. O próprio Cristo, que é o Senhor planetário, usa essa energia criadora numa cocriação em plano maior. Aquilo que em nós se manifesta no sexo, não só, mas também nas artes, também no trabalho, na sua criação. A dona de casa, ou o dono de casa hoje, que já é cada vez mais comum, nós entramos nessa divisão das atividades dentro do lar, até porque, olha a reencarnação funcionando, né? Na próxima existência para os homens, você não vai dar vexame fazendo bolo. Não é beleza? Você lave o carro, você que achou engraçadinho, porque na próxima existência você não dá vexame como homem lavando o carro, não é verdade? Porque você não vai lavar o carro assim, não é? E nem gente vai fazer bolo assim, não é? Na realidade, é uma questão de nós verificarmos que a sua criação numa simples receita se utiliza dessa energia criadora. Você está criando. Olha, mas num bolo? Num bolo. Naquilo que a gente possa estar fazendo. Você está fazendo uma sopa, que seja, e vai colocar essa energia criadora, essa energia superior à tua vibração, naquilo que você está criando, apesar de você já conhecer a receita, decore salteado. Faça uma sopa assim, eu sou uma escrava nesse lar, aqui as pessoas me tratam como uma escrava, e veja se você não mata o seu marido. Veja se não faz. Você coloca o que você tem de superior, dessas energias que um dia, como espíritos crísticos, nós trabalharemos num planeta. Fantástico isso. A mesma que de repente o escritor se utiliza. Chico dizia assim, os meus livros são meus filhos, são as minhas criações. Por isso que eu tenho tantos gatos. Um dia ele disse para um expositor aqui da casa que não foi esses, graças a Deus. Porque estava reclamando do cheiro de xixi de gato dentro da casa dele. E aí quando ele disse assim, por isso que eu tenho tantos gatos, fulano. Você gosta de gato? O cara disse, eu adoro, Chico. Adoro gato. Não tenho, mas vou ter. Porque eu adoro gato, porque eu já sabia que tinha tido o pensamento lido. Porque o Chico entrou na sala 1 hora depois e falou do assunto. Sabe, fulano, eu tenho muitos gatos aqui em casa. Não diga, Chico, já reparei. Aí, fantástico isso. Não imaginou se nós lêssemos pensamentos uns dos outros agora, não é verdade? O que seríamos de nós? O que se nós lêssemos pensamentos uns dos outros quando nós nos aproximássemos de pessoas e pensássemos em relação à sexualidade, que vexame que ia ser. Na realidade, então, sexo é troca de energias com amor e com respeito. Naturalmente, com amor sempre será livre. Sexo livre é faltar com a responsabilidade. Essa troca energética, essa troca de energias criadoras que foi através da própria religião, que nós fizemos as religiões, nós colocamos de forma castradora que só servia para a condição da procriação, em condições humilhantes para a mulher, totalmente humilhantes.
brilhantes. Ainda encontramos sociedades sem nenhuma crítica a essa ou aquela, é constatação, basta estudar a respeito. Encontramos sociedades onde a mulher é colocada como objeto de procriação, como se fosse um instrumento para nada mais fazer do que o filho cuidar do filho e cuidar da casa. Uma situação que a própria reencarnação vem solucionando. Naturalmente, não é só para essa situação, por mais que seja nobre que hoje nós entendamos dessa forma, mas sim pela condição dessa troca de energias superiores entre nós, naquilo que nós colocamos com responsabilidade e com respeito. E naturalmente, a vida vai cobrar caro para quem tem o relacionamento chamado fast food. O fato do ficar. A melhor condição que nós já ouvimos foi um dia, uma das nossas amigas aqui da casa, que é a Celisa, ela disse assim, eu fico, tu ficas, e nós, como é que nós ficamos? Porque na realidade, pessoal, essa condição do ficar não isenta a responsabilidade. Eu posso ter um relacionamento de 5 minutos, de 5 horas, de 5 anos. Vou ser responsável por aqueles 5 minutos. Mas veja bem não. Porque um relacionamento de 5 minutos pode me trazer, de repente, a mim e a outra pessoa, o fruto desse relacionamento. E aí administramos de que maneira? Veja bem, você ficou grávida, o problema é seu? Esta é uma condição para nós atentarmos em relação à responsabilidade. Emmanuel vai dizer causa e efeito. Logo, analise como e com quem nós utilizamos as nossas energias sexuais. Porque não é uma condição de respeito para o outro, é uma condição de respeito para nós mesmos. Se eu me trato de forma volúvel, de forma vulgar, não é o que eu faço para o outro, é o que eu construo para o meu próprio mundo íntimo. Que valor tem em mim o aspecto que será um dia tratado como santo, como uma prece, que é a questão da sexualidade, se eu maltrato ou se eu a desprezo da maneira que eu faço em relação ao outro. Não é tirar vantagem. Até em músicas nós fazemos isso, né? Em marchinhas de carnaval, caiu na rede é peixe. Na outra reencarnação você cai na rede, para aprender como é que funciona a coisa. Na realidade, é a busca de nós não nos boicotarmos, de nós vivermos enclausurados, em clima, em situação, aonde já achamos no passado, vivíamos enclausurados porque o contato com o outro era pecaminoso. E aí criávamos um processo de egoísmo, ou seja, estávamos totalmente acelerados na relação da sexualidade, comendo as unhas e os dedos, não é? E naturalmente implementando um exercício egoísta de não ter contato com o semelhante. Não existe espírito superior lá no plano espiritual frustrado. Imagina um plano espiritual, nossa, eu não posso ver esse espírito passar que eu não me aguento. Por isso que a gente reencarna aqui e não em Júpiter, está vendo? Porque em Júpiter se lê pensamento. Imagina, passa uma beldade jupiteriana assim na frente e a gente pensa. Vai reencarnar na Terra, meu filho. Vai reencarnar lá, que lá é lugar de gente que ainda não lê pensamento. Veja como as coisas funcionam adequadamente. Incluindo-se ainda dentro do aspecto da responsabilidade, todas as prevenções necessárias para evitarmos inconvenientes, não só da condição do estado gravítico, mas da condição da DST, das doenças sexualmente transmissíveis, em respeito a cada um de nós e ao próprio parceiro ou parceira, lembrando-se sempre que o abuso ou o preconceito nos fará experienciar o outro lado. Se nós não entendermos, peçamos a Jesus, peçamos aos bons espíritos, a Deus, que possa pelo menos nos preservar da maledicência, da crítica, da acusação, ou em nós mesmos, por vezes do autoestrangulamento das nossas sensações, daquilo que como seres humanos normais nós possamos experienciar. De novo, não é dar vazão de forma irresponsável, é a educação para a implementação da responsabilidade. E lembrando-se de Jesus, aquilo que nós semearmos, aquilo mesmo nós colheremos. Por que não
então semear o tempo todo a condição do amor. E nós trouxemos aqui para os românticos e românticas de plantão, né? Porque hoje a gente já, né, nem lua a gente consegue ver com a poluição de São Paulo para fazer declaração. Mas nós trouxemos uma música antiga. Cadê o Fábio? O Fábio da banda. O Fábio da banda foi embora. Cadê o Fábio? A gente até pediu para o Fábio. O Fábio está lá dentro? Fala para ele que precisa trabalhar um pouquinho. Não adianta ficar aqui só fazendo marketing com a Silvia, que é um marqueteiro de primeira linha. Aí nós trouxemos uma música que você conhece, é bastante antiga, é de duas vozes, uma delas já desencarnada, as coisas mais bonitas, pelo menos em nossa opinião, que nós tivemos no Brasil. Né? A nossos artistas, por vezes, é uma pena que não tenham tanto reconhecimento. Esses, sem sombra de dúvida, tiveram. E aí a gente pediu para que o Fábio pudesse ajudar na música. Precisa só arrumar um microfone para ele, viu, Douglas? Tem aqui, ó. E se você puder, como a gente não tem voz de cantor, mas o Fábio é um profissional na área, e nesse momento a gente precisa se utilizar do conhecimento e do profissionalismo dele, que é especialista na área, se você puder, cante com ele. Você conhece essa música, é esta aqui. Gente, vocês vão cantar comigo. Só seguir a letra. Juntos, hein? Eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. Vocês, né? Pra sentar e conversar. Agora é aguda, com vocês, hein? Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. Bonito, bonito. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar. Nem precisava, tá E vendo? outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Eu vou fazer eles cantarem pra você, tá? Já não dá mais Mas pra viver o sentimento sem sentido. agora sim. Eu preciso descobrir Quem sabe canta. a emoção de estar com Agora tá todo mundo com medo? ver o sol Amanhecer.